Olá a todas, olá a todos. Segue hoje o curso de Teoria Geral do Processo, unidade número 12, sobre jurisprudência. Esse é o tema da aula de hoje e tenho aqui a grata satisfação de dividir os trabalhos com o Mário Vitor Alfiero, que foi me orientando no mestrado, era orientando da professora Ada Pellegrini Brinover. Com seu falecimento, acabei assumindo a orientação e apresentou um belo trabalho sobre prejudicialidade, publicado, e agora é meu aluno no curso de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E estamos aqui com uma exposição que transcende os estados da federação, não, porque os estados do Sul e do Sudeste. Estou aqui com o Mário, que está falando de Manaus, onde ele reside, e eu aqui de São Paulo. Então, nessa exposição, nós vamos falar sobre o papel da jurisprudência. E, mais precisamente, uma expressão que eu gosto muito, que era utilizada pelo saudoso ministro e professor de processo civil, Teori Zavascki, vamos falar da força expansiva da jurisprudência que vem assumindo nos últimos anos. Então, há um sumário aqui do nosso plano de exposição, onde nós cuidaremos dos temas mais relevantes para passar para vocês a importância que assumiu a jurisprudência no direito brasileiro, não só no direito processual brasileiro, mas no direito brasileiro, e a importância do seu estudo, não só para a teoria geral do processo, mas como para todas as outras ciências jurídicas, porque a jurisprudência tomou um papel fundamental na medida em que a atuação da jurisprudência nas pautas de conduta tem sido muito importantes, principalmente, evidentemente, aqueles julgados que fazem parte dessa jurisprudência mais vinculante, vamos dizer assim, ou vinculante, que tomou uma grande força no CPC de 2015. Então, o plano da aula aqui é o seguinte: primeiro, nós vamos falar de jurisprudência e precedente. Segundo, jurisprudência e segurança jurídica. Terceiro, distinções entre julgado, jurisprudência, precedente, súmula, e essa pode ser persuasiva ou vinculante, precedente vinculante. Quarto, efeito vinculante e súmula vinculante. 5, eficácia vinculante no Código de Processo Civil. 6, valores que informam a eficácia vinculante. 7, técnicas de aplicação dos precedentes. 8, relação entre demandas e precedentes. E 9, finalmente, constitucionalidade ou inconstitucionalidade da eficácia vinculante da jurisprudência. Então, quero aqui passar a palavra para o Mário, para ele falar, se apresentar aqui, dar boas-vindas a todos e começarmos a exposição. Agradeço, professor, a oportunidade, fico muito honrado com o convite. Acho que uma boa situação dessa nova modalidade virtual é exatamente passar barreiras, né? É sensacional a gente conseguir discutir processo, né? Conversar sobre precedentes, sobre jurisprudência, estando em estados distintos. Eu espero que a aula seja proveitosa a todos e que todos consigam absorver aqui o que nós vamos debater. Eu gostaria também de fazer umas considerações sobre o tema, né, professor? Um tema que o próprio Código de Processo Civil deu uma grande importância, a gente vai analisar no decorrer da aula, mas trouxe até alguns artigos e capítulos específicos sobre isso, 926 e 927, são os artigos muito debatidos, a gente encontra vários artigos, vários comentários, discussões sobre a força dos precedentes, o que eles significam, e aí também várias situações advindas do exterior, né, também na tentativa, aí temos que ver se é certo ou não é certo essas importações de conceitos, se aplicam ou não se aplicam, vindo principalmente do common law, e acredito que nesse ponto a gente tem que ter cuidado, mas acredito que também a gente consegue
desvendar ou então discutir e trazer as considerações e as nuances relacionadas a esse assunto no decorrer da aula. Eu devolvo a palavra ao senhor. Muito, muito bom, Mário. E agora nós vamos falar sobre a parte 1, que é jurisprudência e precedente. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que a expressão jurisprudência, o termo jurisprudência, diz respeito a um conjunto de julgados que estabelecem uma certa orientação a respeito da interpretação de um certo tema. Então, às vezes eu me dói o ouvido de ouvir alguns alunos falando, olha, eu tenho uma jurisprudência aqui. Isso não existe, né? Jurisprudência, você tem um julgado que pode representar uma jurisprudência, uma orientação jurisprudencial. Né? Então, a jurisprudência é esse conjunto de julgados que acabam, digamos, confirmando um determinado entendimento a respeito de um certo tema. E não raras vezes até vemos em petições, né, na prática, né, professor? Advogados escrevendo a jurisprudência, segue a jurisprudência, cita a jurisprudência, quando, na verdade, é realmente um precedente, né? Exatamente. E aí, pergunto para você, Mário, o que é precedente e decisão? Existe alguma diferença entre precedente e decisão? Essa é uma discussão, professor, que acredito que muitas pessoas se debateram, né, debatem entre si, melhor dizendo, e criam livros e teses relacionadas a isso. A meu entender, um precedente, ele é algo paradigmático, né, ele consegue ter efeitos a uma decisão posterior, né? Você só consegue saber se determinada decisão se torna precedente na medida em que ela consegue alcançar uma decisão posterior. Tem um certo paradigma, né? A decisão por si só, a gente não consegue saber se ela é um precedente. Aquela decisão precisa impactar casos futuros, ainda que meramente persuasivo, né? Num efeito meramente persuasivo, para saber se aquela decisão em si pode ser considerada um precedente. Esse É é meu. aquela decisão com efeitos prospectivos, não é? Essa Ou efeitos para o futuro, na medida em que será utilizado em outros casos, não é? Não prospectivos internos, não é? Porque às vezes você tem algum julgado que estabelece uma pauta de conduta para o futuro. Não, aqui o que eu estou a dizer é aquela situação em que aquela decisão tem um caráter paradigmático e, portanto, tem esse efeito prospectivo de ser citado em outros casos e lembrado como uma decisão importante. Portanto, aí nós temos um precedente na exata medida em que outros órgãos jurisdicionais passam a se utilizar daquela decisão para a fundamentação dessa nova decisão. Né? Então, tem esse alcance futuro da decisão. E alcance pode acontecer aos poucos, não é? Como é que funciona isso? Não é do dia para a noite, não é? Tiram da cartola e sai aquela decisão maravilhosa, não é bem assim. O que nós verificamos é que existe normalmente, não é? O precedente se forma com bases em decisões anteriores e aquele entendimento vai aos poucos se consolidando em casos análogos. Interessante que, às vezes, você tem uma orientação jurisprudencial que vai se consolidando e outra diametralmente oposta também que vai se consolidando. Até que chega um determinado momento que elas se encontram ali num órgão hierárquico superior que terá de decidir qual é a forma adequada de se interpretar uma determinada lei ou, se for o caso do Supremo Tribunal Federal, a interpretação correta de um dispositivo constitucional. E aí entramos em alguns temas interessantes, algumas expressões latinas, não é? E merecem ser lembradas. A ratio decidendi, expressão latina, ou holding, vinda da common law, e aí tem outras aqui, opter dictum, no plural opter dicta, que são essas expressões, Mário? Professor, essas expressões elas são essenciais para a gente entender e compreender o tema de precedente, né? A gente, para encontrar um precedente, vamos supor que nós encontramos uma decisão que virou precedente, atingiu aquele efeito prospectivo que nós estávamos precisando ou buscando,
E aí, nós precisamos analisar ele, né? Fazer uma dissecação, digamos assim, nesse precedente específico, a fim de encontrar ratio decidente, que são os fatos juridicamente relevantes para a decisão. É isso que vai importar, é isso que vai efetivamente definir aquele precedente como ele o é, e também obter dicto, que podem até existir algumas argumentações jurídicas, né? O juiz, o magistrado, e aqui no seu sentido amplo, né? Desembargador, ministro, o que quer que seja, pode até fazer algumas considerações jurídicas, ou então até mesmo trazer alguns suportes fáticos, colocar uma situação fática específica, mas isso ela não vai, não necessariamente, ou não vai integrar o precedente, não vai ser relevante para que você consiga encontrar o precedente. Então, de modo geral, a distinção entre as duas situações seriam essas. Na verdade, a ratio decidente, ou chamada holding, não é? Diz respeito àqueles fatos determinantes para a decisão, fundamentais, aqueles juridicamente relevantes que impactaram naquela definição a ser aplicada no caso concreto. Então, isso que é importante, quais foram as razões de decidir do julgado e que acabam tendo esse impacto em casos futuros. E aí tem que se extrair a ratio decidente do caso, a razão de decidir, e aí se chegar ao que a identificação precisa do precedente. O obter dictum é uma argumentação jurídica ou um suporte fático irrelevante, não é? Que não influi sobre o conteúdo, sobre a decisão em si e sobre o seu conteúdo. Então, tem uma diferença ali, muito tênue, mas importante, não é, Mário? Que a gente, às vezes, tem que identificar. Isso foi dito em caráter obter dictum, não é? E aí não tem impacto. Nem sempre a tarefa é fácil, né, professor? Também Nem de... sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Você Efetivo. olhar aquilo e falar, isso não foi relevante, né? Exatamente. Para você discutir, dependendo da complexidade da causa, da extensão realmente ali do que foi definido no acórdão, isso não é realmente tarefa para qualquer um. Aí o operador, o profissional, o estudante tem que se debruçar realmente bastante, ter bem alinhado esses conceitos para conseguir identificar o que seria a ratio decidendi e o obter dicta. E às vezes, não é engraçado, se forma uma súmula, um enunciado, e a aplicação da súmula ou enunciado, em alguns casos, se dá de forma incorreta, desvirtuando a origem. E aí a gente tem que verificar o que aconteceu ali. Tem que fazer, digamos assim, um eixo de correção para dizer, para esses casos, essa interpretação não tem sentido, na medida em que, na origem, na formação do precedente, a ideia do tribunal era outra. E aí houve um desvio de rota aí, e às vezes tem que fazer algum tipo de correção. É algo complexo, não é? Demanda uma atividade interpretativa permanente. E para então analisar jurisprudência e precedente, que é a nossa parte 2, para estabelecer a diferença entre precedente vinculante e precedente meramente persuasivo. Existem precedentes, não é? Na forma do direito brasileiro, é importante dizer que o precedente acabou sendo esse conjunto de julgados num dado sentido, ou um enunciado, ou uma súmula feita pelos tribunais que tem uma, digamos, um caráter persuasivo ou vinculante em relação às decisões futuras. Terá vinculante quando a observância é obrigatória, tem que observar. Por exemplo, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Tem que haver observância sob pena de serem utilizados certos remédios para que aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, aquela súmula vinculante, que foi editada a partir de um julgamento de caso concreto, seja observada. Outras vezes, nós temos súmulas ou enunciados de caráter persuasivo, para fortalecer a argumentação jurídica num dado sentido e não em outro.
E aqui merece se fazer uma diferenciação entre o precedente na civil law e na common law. O Brasil é um país de tradição romano-germânica, onde a lei, as regras são importantes e devem ser observadas. Na common law, não que não tenha regras, leis, elas existem, mas há uma força maior dos precedentes, das decisões emanadas por órgãos hierárquicos que possam formar precedentes. Então, é muito comum a gente verificar, principalmente em filmes, né? Olha, tem um caso aqui, aquele estudo feito de acordo com a jurisprudência, aquilo ser determinante para o caso. No direito brasileiro, a gente parte da lei, parte da norma, e depois vai verificar, bom, vamos ver como é que os tribunais vêm interpretando esse determinado dispositivo de lei ou dispositivo constitucional. Então, tem uma diferença entre a formação dos precedentes na civil law e as precedentes da common law. O precedente na common law é principiológico, né? Então, às vezes você tem um caso que não tem nenhuma relação com a matéria e depois é aplicada em outra, 100 anos depois, 200 anos depois, isso vem a ser aplicado num caso, por exemplo, de direito tributário, né? Então, não se valer de algo ilícito para ter uma vantagem lícita, tem algumas ideias aí que são disseminadas pela doutrina, né? E aqui vale a pena a gente fazer essa diferenciação de que os precedentes na common law são muito mais voltados para uma ideia geral, uma extração de uma ideia geral que é aplicada em futuros casos, que podem não ter a ver com o nosso, com o caso concreto futuro. No nosso caso é diferente, bem diferente, não é, Mário? A gente pega um caso sobre um determinado tema e vamos verificar como esse tema veio a ser decidido pelas cortes superiores. É um raciocínio um pouco diferente, não é, Mário? Com certeza, professor. E aqui, esse tema de precedente vinculante ou precedente persuasivo, a força dele, né, que ele impacta nos processos, e aqui, com perdão de ser um pouco contraditório, mas é um tema recente, mas talvez nem tanto. Talvez recente, me explico. Recente porque o Código de Processo Civil, isso a gente vai ver já mais à frente, né, instituiu o 927, alguns precedentes com eficácia vinculante, mas a gente já tinha alguns precedentes que poderiam observar essa eficácia vinculante ou de forma vinculante, né, como os casos de controle concentrado, de ADI ou de ADC, né, que já vinha bem de antes do Código de Processo Civil, mas é uma situação que pode causar um pouco de confusão ou desconforto, talvez, no momento de estudar, porque, tradicionalmente, como o senhor bem falou, né, nós vemos da tradição romano-germânica do civil law, onde o precedente exerce essa função mais persuasiva, né, e na common law tem um impacto, uma força maior do que se é decidido ali. Vamos pegar um exemplo, né, nos países dos Estados Unidos ou da Inglaterra, que tradicionalmente são do sistema de common law, existe essa força realmente mais vinculante do precedente que dali é emanado, né, das coisas que dali é emanado, do que se a gente contrastar com o precedente daqui. E também, eu acredito importante fazer o adendo que não necessariamente um é melhor que o outro, né, a gente tem que analisar como é a realidade de cada sistema e de cada país para identificar a melhor forma de aplicação. Tem seus problemas, tem suas qualidades, não é? Não existe nada perfeito. Como toda obra humana, existem problemas lá e existem problemas aqui. Mas, de qualquer maneira, é importante frisar essa ideia de que o precedente na common law tem uma ideia, carrega em si uma ideia de princípio, de orientação geral, de caráter geral, que pode ser aplicada em outros casos totalmente diferentes. Né? E, às vezes, casos julgados há mais de 100 anos, 200, 300 anos, que são invocados em outras situações no futuro
completamente diferentes, porque o princípio é um só, não é? Aquele exemplo que eu dei de que é vedado, então, exercer uma atividade ilícita com base numa conduta ilícita, né? Então, isso acaba sendo aplicado 300 anos depois, em outro caso que não tem nada a ver com aquele que deu origem, aqueles fatos, bases que deram origem àquele precedente. No direito brasileiro, no direito da civil law, é diferente. A gente vai pegar um caso concreto, vai verificar, bom, aqui eu estou diante de uma compra e venda e, portanto, essa interpretação nesse julgado foi nesse sentido e, portanto, numa situação muito semelhante, pode-se invocar aquele determinado julgado. E aí entra uma orientação, não é, que já existia e, digamos, passa a tomar uma grande força com o Código de Processo Civil de 2015, que é esse dever de uniformização da jurisprudência, constante no caput do artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015. E teve eu diria que a maior característica do CPC de 2015 foi, sem dúvida nenhuma, esse fortalecimento das decisões judiciais. E aí entra essa ideia, não que não existisse no passado, e isso a gente via há muito tempo, não é? Vejam que, mais recentemente, a súmula vinculante é da emenda constitucional número 45 de 2004. Então, aqui nós não tivemos um fortalecimento da jurisprudência que é relativamente recente. Mas se formos pegar os assentos da Casa de Soplicação em Portugal, isso já é antigo. Então, já tem uma certa história, a história dos precedentes jurídicos e a sua formação nos países da civil law. E aí, né, a gente tem que falar um pouco dessa função nomofilática da jurisprudência, ressaltada pelo saudoso professor Michele Tarufo, e também dizer que existe um problema muito sério, muito preocupante, que é a existência de vários julgados contraditórios sobre a mesma matéria. Isso gera uma tremenda de uma insegurança para as pessoas nas relações do dia a dia. Então, a gente ainda assiste essa situação onde temos diferentes entendimentos no mesmo tribunal. Às vezes, numa turma julgadora, você tem, formada por 3 julgadores, você tem um que entende de uma forma e outros 2 de outra. Às vezes, numa Câmara, num órgão fracionário mais amplo, com 5, 6 julgadores, e isso também gera um problema. Às vezes, entre turmas, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, em matéria de direito privado, entre 3ª e 4ª turma, ou às vezes entre sessões também pode acontecer, entre a sessão de direito público da 1ª e 2ª turma e a sessão de direito privado, 3ª e 4ª, ou às vezes no Supremo Tribunal Federal, uma divergência entre as turmas julgadoras, entre a 1ª e a 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. E essa situação, esse estado de coisas, gera uma grave insegurança jurídica. E a insegurança jurídica tem reflexos profundos sobre a própria sociedade, né, na medida em que há uma dúvida, e às vezes em relação à própria percepção que se tem do país externamente, na medida em que, num país onde há muita insegurança jurídica, os, evidentemente, investidores acabam se retirando, não é? E acabam saindo desse estado de segurança, preferem um país onde haja um judiciário forte, um tempo de tramitação processual menor, onde haja uma definição das regras jurídicas e se siga aquela definição, não mudanças radicais de orientação jurisprudencial. Não é mesmo, Mário? Isso é um fenômeno que a gente vem assistindo no Brasil e que é, sem dúvida nenhuma, muito preocupante, não é? E impacta, professor, se a gente for
analisar, raciocinar, refletir, melhor dizendo, sobre a matéria, isso impacta não somente no mundo jurídico, né? Mas até mesmo nas outras relações comerciais, relações pessoais, né? Porque, veja, uma empresa que quer investir aqui sobre uma determinada questão tributária, qualquer que seja, não tem uma definição muito exata do nosso STJ, por exemplo, sobre determinado assunto, gera uma grave insegurança jurídica, pode ou não querer investir, ou até mesmo as pessoas, né? Em relações privadas, em relações consumeristas, isso faz com que, dependendo do que se é definido, se há uma jurisprudência firme, né, se há um entendimento correto, específico sobre determinada matéria, as pessoas possam até se comportar de modo distinto, né? Dizer, olha, se eu levar isso à justiça, eu sei que muito provavelmente eu vou receber uma resposta negativa ou positiva, a depender do polo que você se encontrar, né? Então, eu acredito que isso também repercute e está aí também uma das facetas, né, de criar a segurança jurídica, né, pode atuar nesse sentido também, né, para além das barreiras do judiciário em si, né, eu acho bem importante isso. E essa função monofilática aí atribuída ao professor Tarufo, eu acho interessante também, porque ele analisa isso a partir do contexto lá do país dele, né, da Itália, que lá, inclusive, há uma situação, não sei se pior, aí o professor poderia até dizer, mas porque tem várias turmas, né, vários ministros, diferentemente do que nós temos aqui, né? Então, lá talvez seja uma situação até um pouco mais complicada do que aqui nós vivenciamos no Brasil. Na Corte de Cassação italiana, que seria, assim, a grosso modo, fazer uma comparação com o nosso STJ, eles têm muitas sessões ali, então tem inúmeras interpretações a respeito de um certo tema, de um determinado tema. Isso gera uma grande insegurança jurídica, uma desconfortável insegurança jurídica. Eu me lembro do professor Sérgio Chiarloni, da Faculdade de Direito de Torino, falando que para se encontrar diferentes posicionamentos, tinha um cardápio diverso, muito diversificado na Corte de Cassação. Isso é muito ruim, não é? Porque, no fundo, quando se fala nessa função nomofilática dos tribunais, nós estamos a falar justamente desse artigo 926 do CPC, e rege, naturalmente, essa importante valorização dos precedentes e que zela pela uniformização, interpretação e aplicação do direito, para que, evidentemente, a jurisprudência contenha em si uma estabilidade, uma previsibilidade que a orientar relações jurídicas futuras. E aí isso impacta em tudo, impacta nos negócios, impacta na percepção externa do país, e aí é isso que acaba gerando essa muito grande importância da jurisprudência nos dias de hoje. E aí é importante a gente tentar distinguir aqui julgado de jurisprudência, de precedente, de súmula e precedente vinculante. Em primeiro lugar, aquilo que nós já falamos, julgado é uma decisão. Então, tem um julgado que pode ser representativo de uma orientação jurisprudencial, ou seja, de um conjunto de julgados. Então, estamos a falar, então, de jurisprudência, que nada mais é do que esse conjunto de decisões condensado ou não em súmulas ou enunciados que define a orientação de um órgão jurisdicional, de um tribunal, a respeito de uma determinada questão jurídica. Então, quando se fala jurisprudência, nós já temos que pensar imediatamente nessa ideia de conjunto. Quando se pensa em precedente, é outra coisa, não é? É uma decisão, em geral colegiada, proferida em um caso concreto, cuja razão de decidir ou rácio decidente serve de parâmetro para o julgamento de casos futuros. Então, isso acontece. Às vezes você tem um caso emblemático, né, sobre um certo tema e aquele caso é lembrado repetidamente.
Eu já ouvi de ministros do STJ a preocupação com a formação dos precedentes no STJ, porque hoje em dia o STJ delibera sobre uma determinada matéria, aquela matéria acaba sendo repetida, porque os julgadores passam a fazer também o trabalho interno. Olha, vamos verificar ali, junto com a assessoria, para fazer uma pesquisa sobre um determinado tema, encontra aquele julgado e, às vezes, começa a haver uma repetição daquela ideia, e, às vezes, a repetição daquela ideia não é a mais correta. Isso é um detalhe muito importante. Mas vamos continuar aí e falar da súmula, e vem do latim summa. O que é a súmula exatamente, Mário? Pessoal, a súmula, na verdade, é um resumo, né? É uma síntese daquilo que o tribunal reiteradamente já vem decidido. Então, pegando aqui já um pouco mais pelo que já foi falado, temos a decisão, e aí vimos a jurisprudência, que é o conjunto delas, e ela evolui daquele entendimento. Você olha, aqui nós já estamos plenamente pacificados, estamos cansados de definir isso, a gente vai fazer um enunciado, geralmente simples, 1, 2, 3 linhas, e vai dizer ali um resumo, né, do que aquele tribunal entende sobre aquela determinada matéria. Colocamos até aqui um exemplo para especificar exatamente isso. Aí a famigerada súmula 7, né, os estudantes de direito já estão sendo introduzidos a ela agora, provavelmente quando forem trabalhar vão ouvir muito dela também. Que é a pretensão de simples reexame de prova não seja recurso especial, né? Que é onde o tribunal vem decidindo, olha, aqui nós não discutimos fatos, nós não reanalisamos provas, né? Então, não tem por que interpor um recurso especial para tentar atacar ou desafiar essas questões relacionadas à prova e tudo mais, que aqui não é a nossa função, né? Então, eles já sumularam, né? Fizeram um enunciado de número 7 nesse sentido. É uma súmula que representa um conjunto de julgados em um determinado sentido, não é? Mas que foi, digamos, ele foi reduzido a um enunciado curto, que vocês estão vendo aqui, não é? A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Essa é uma ideia que se repetiu em muitos casos, que depois veio consolidada nessa pequena frase, que é uma súmula que extremamente utilizada para o não conhecimento de recurso especial. Então, essa é uma súmula que representa um resumo ou síntese da jurisprudência dominante de um tribunal. E aqui, podendo ou não ser dotadas de eficácia vinculante. São tomadas, digamos, como um critério de julgamento. É importante lembrar como é que ela surge no direito brasileiro, não é? No Supremo Tribunal Federal, a partir do trabalho de Vitor Nunes Leal, que era o ministro do Supremo, onde ele fazia pequenas anotações sobre temas repetidos e colocava a ideia geral. E ali se construiu o direito sumular brasileiro. Estamos falando, então, na década de 60 do século passado, não é? E Vitor Nunes Leal, que dá nome à biblioteca do Supremo Tribunal Federal. E ali ele fazia as anotações, mas não que isso tenha sido uma criação do direito brasileiro, já existiam os assentos da Casa de Suplicação em Portugal, onde se fazia também essa ideia, não é? Esse resumo ou síntese da jurisprudência do tribunal. Já o enunciado, não é? O enunciado ele é uma exposição de uma afirmação a ser ou já explicada, definida ou demonstrada. Então, se faz um enunciado e se dá o nome de enunciado, e não de súmula. Por exemplo, em recursos especiais repetitivos, hoje se forma enunciados, a partir do julgamento de um recurso especial repetitivo, não é súmula. A súmula, digamos, é muito mais forte do que um enunciado. Digamos assim, se a gente pudesse colocar isso numa pirâmide, nós teríamos súmula vinculante, súmula persuasiva e enunciados. Os enunciados representam, digamos, uma
afirmação, uma asserção que explica ou explicará casos futuros. Então, pode ter sido já definida ou demonstrada, e aí passa a ser aplicada em casos futuros. Já o precedente vinculante são precedentes bem específicos que vinculam juízes e tribunais, e aí há uma observância obrigatória. Interessante nós verificarmos, nós vamos ver mais para frente, o artigo 927 do CPC, não é? E que também estabelece aqui digamos, um caráter de observância. E aí vamos falar um pouco de efeito vinculante e súmula vinculante, não é, Mário? O que você tem a dizer aqui? Aqui é uma parte da aula, professor, bem específica, a súmula vinculante, essa aqui de extrema importância para o nosso direito processual, né? E temos algumas considerações sobre elas, desde o momento que foram inseridas, a partir da emenda, isso já foi anunciado pelo senhor, né, da emenda constitucional 45, ainda de 2004, que inseriu o 103A, e veio regulamentada, né, uma norma de eficácia contida pela lei número 11.417. Né? Então, são súmulas que vinculam, né, claro que elas são criadas por 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal, elas vinculam tanto as autoridades judiciárias como também as administrativas. E o interessante nela é que, se for descumprida ou não observada, melhor dizendo, ela inclusive, possível de ser corrigida, por assim dizer, ou tentar se fazer valer, se aplicar mediante reclamação diretamente ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, é uma técnica bem distinta, que talvez nós não vejamos em outros países, outros lugares, é uma situação bem interessante aqui do nosso sistema específico. É importante destacar isso que você disse, que tem que ter 2/3 de votação do Supremo Tribunal Federal para ter a formação dessa súmula vinculante. Ou seja, numa sessão específica da Corte, tem que ter essa votação de 2/3 para que haja aprovação da súmula vinculante. Então, é importante dizer que não é algo novo, esse efeito vinculante já era visto na emenda constitucional número 3 de 1993, com as ações declaratórias de inconstitucionalidade, as denominadas ADIs, e é claro que essa vinculação, de início, era limitada apenas a esses casos em que havia o controle de constitucionalidade. E aí surge essa súmula vinculante, a partir, como já frisamos aqui, emenda constitucional número 45 de 2004, e aí nós temos uma espécie de precedente vinculante, e como você bem destacou, a possibilidade de um controle por intermédio de reclamação, que é um remédio, né, voltado para observar aquilo que foi definido numa súmula vinculante ou num precedente de caráter obrigatório. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre reclamação mais para frente, mas aqui, no caso da súmula vinculante, tem esse remédio, que é essa reclamação. Importante colocar aqui uma discussão em tela, que é a precisa definição do que vem a ser vinculação, né, Mário? A gente se mede um pouco no direito brasileiro a vinculação a partir do remédio que nós temos à disposição no ordenamento jurídico para fazer valer aquele determinado precedente. No caso das súmulas vinculantes, nós temos essa possibilidade de impetração da reclamação se um determinado órgão jurisdicional se recusar a cumprir uma súmula vinculante. Então, aí vem essa possibilidade desse remédio, que é um remédio excepcional, que funciona quase como um meio, não deixa de ser uma ação de impugnação autônoma, mas é uma ação de impugnação que funciona per saltum, né? Ele salta lá da decisão de primeiro grau que está descumprindo
a súmula vinculante e vai direto ao Supremo Tribunal Federal. E aí, ainda nessa ideia aqui, temos que falar um pouquinho da competência da súmula para a edição da súmula vinculante. É exclusiva do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem essa possibilidade, né, Mário, de criar, revisar e cancelar uma determinada súmula. Sim, desde que também por 2/3, né? É interessante sempre se ter em mente essa situação. Aqui também tem as regras específicas do que se precisa, né? Para se criar ou revogar, o que quer que seja, a súmula vinculante, que é o objetivo dela, está disposto no próprio artigo 103, né? Acerca das quais, são questões acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Então, o STF ele deve verificar questões que se inserem dentro desse objetivo específico delimitado pelo legislador constituinte e, né, ali, ao decidir internamente, desde que atingido esse percentual de 2/3, essa fração de 2/3, melhor dizendo, pode criar, revogar, modificar o entendimento de súmula vinculante. Interessante observar isso, essas duas expressões aqui constantes do artigo 103A, parágrafo 1º da Constituição Federal. Se utiliza de grave insegurança jurídica e coloca a partícula e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Eu diria que isso não é um requisito absoluto de ter a multiplicação de processos. Pode o Supremo Tribunal Federal antever a possibilidade de multiplicação e exercer esse papel de definidor da interpretação do direito constitucional e editar uma súmula vinculante para evitar justamente essa multiplicação. Pode ter uma função preventiva. E aí, eu acho que o ponto sensível aí é a existência de grave insegurança jurídica. E nós falamos aqui sobre reclamação, é importante fazer a explicação correta. Trata-se aqui de reclamação constitucional, portanto, é uma espécie do gênero reclamação, porque aqui nós temos uma reclamação constitucionalmente prevista, e por força de regras que justamente estabelecem essa ideia de eficácia vinculante. Então, a lei, ao dispor sobre a súmula vinculante, prevê a existência dessa reclamação, que é uma forma de controle, que é uma forma de se estabelecer qual é precisamente o grau de vinculação. Aí temos que fazer referência ao artigo 7º da lei número 11.417 de 2006, e também também está prevista no artigo 988, inciso 3 do CPC. Qual é o exemplo que você poderia dar sobre súmula vinculante, Mário? Professor, tem aqui uma súmula vinculante até bem recente, que é a súmula vinculante 47, né? Colocamos aqui que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou que requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Então, aqui, o Supremo Tribunal Federal entendeu como essa matéria importante dos honorários advocatícios devidos ao advogado, né, instituindo eles como verba de natureza alimentar e, né, até possibilitando expedição de precatório, requisição de pequeno valor, a depender do caso especificamente para o advogado que a ele tem direito. Então, passa a se definir aqui os honorários advocatícios como verba alimentar e passa-se a definir também como haverá o pagamento deles numa fila especial, né? E aí vai depender do valor, se haverá expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Então, isso é um texto de uma súmula vinculante e que demonstra esse caráter imperativo
a vincular não somente os órgãos do Poder Judiciário, mas também os órgãos do Poder Executivo da administração pública. E aqui, nós entramos aqui na necessidade de verificarmos o importante artigo 927 do CPC. O que diz esse artigo, Vitor? Professor, o artigo 926 e 927, como já antecipamos, são assim, uns artigos bem importantes do CPC, né, de bastante discussão entre a doutrina, e o 927, ele inicia, e é importante essa leitura, interpretação gramatical de início, né, os juízes e os tribunais observarão. E aí, inciso de 1 a 5, o primeiro, informando as decisões do STF, Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, primeira vista, aí, talvez nenhuma novidade. O inciso 2, os enunciados de súmula vinculante, também talvez nenhuma novidade. 3, os acordos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Inciso 4, temos as súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. E, por fim, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. A gente vê aqui, então, primeiro a leitura essencial dessa norma, começa pelo caput, pelo verbo, que está no imperativo, observarão. Portanto, no início havia uma interpretação, não, isso aqui é uma possibilidade, não é imperativo. Não, o verbo está no imperativo e estabelece claramente um dever. E significa que os juízes e os tribunais devem observar esses precedentes estabelecidos no artigo 927. Aí, não é, como você bem disse, tem incisos aí que não são novidades, que já estavam no ordenamento jurídico brasileiro já há algum tempo, não é? A gente mencionou aqui as ações diretas de inconstitucionalidade previstas no ordenamento jurídico desde 1993 e as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. E as súmulas vinculantes, os enunciados de súmula vinculante. Então, aqui a expressão parece ser um pouco dúbia, porque fala de enunciados de súmulas vinculantes. Então, tem enunciados que são de súmulas persuasivas e tem apenas enunciados. Né? Se a gente pudesse tentar explicar aqui para os nossos ouvintes, teria que se fazer uma diferenciação assim, me parece. O enunciado não deixa de ser uma frase, uma ideia, não é? Então, como é que eu distingo o enunciado de súmula vinculante? Não, a súmula vinculante contém um enunciado, há o enunciado da súmula vinculante, assim como há o enunciado de súmula persuasiva, assim como há apenas o enunciado, por exemplo, nas situações em que há julgamento de processos de recursos especiais repetitivos e o Superior Tribunal de Justiça acaba definindo um enunciado, que não é súmula, mas tem um caráter não apenas persuasivo, ele tem que ser respeitado. Importante também aqui esclarecer a todos que aqui nós temos graus de vinculação. Já escrevi sobre isso, mas o que a gente vê aqui são graus diferentes de vinculação, e esses graus diferentes de vinculação são medidos a partir dos remédios existentes para o controle de eventuais descumprimentos. Então, como nós falamos, por exemplo, das súmulas vinculantes, nós falamos, bom, se houver o descumprimento de uma súmula vinculante, há o remédio da reclamação constitucional. E aí nós temos que ver cada situação. Por exemplo, o inciso 3 traz novidades, traz institutos novos trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015. O primeiro, o incidente de assunção de competência, e o segundo, o incidente de resolução de demandas repetitivas. E o terceiro, os julgamentos proferidos em recursos extraordinário e especial repetitivos. Então, tem aqui 3 institutos distintos. Importante observar que os recursos
extraordinário e repetitivos já existiam no CPC anterior, por força de uma alteração legislativa havida no ano de 2008, e logo em seguida, né, poucos anos depois, tivemos aí o CPC de 2015, onde já há uma disciplina mais detalhada sobre os recursos extraordinários e repetitivos. Já esses outros incidentes constantes do inciso 3 do artigo 927 foram institutos novos criados pelo CPC de 2015. Depois o inciso 4, né, que fala de enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. E aqui a explicação é clara, não estamos diante de súmulas vinculantes, mas súmulas de caráter persuasivo. Então, observando que aqui nós temos no STJ tanto súmulas persuasivas como enunciados proferidos em recursos especiais repetitivos. Não temos, não é, as súmulas vinculantes no STJ, não existem súmulas vinculantes no Superior Tribunal de Justiça. Isso existe apenas e tão somente no Supremo Tribunal Federal. E, por último, o inciso 5 fala da orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, vamos imaginar uma orientação emanada do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, aqui há um dever de observar, os juízes, os tribunais observarão a orientação emanada do plenário ou do órgão especial de um tribunal, e ali nós temos aqui um grau de vinculação. Mas que grau de vinculação é esse? Bom, é um grau de vinculação que pode não gerar a possibilidade de impetração de reclamação, como diferentemente do que ocorre naquela situação em que já falamos de descumprimento de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. E aqui é importante dizer que nós estamos aqui a falar de precedentes vinculantes, precedentes obrigatórios e precedentes de eficácia vinculante. Como é que você poderia distinguir isso, Mário? Professor, esses são terminologias que, por vezes, nós podemos até encontrar na mais variada doutrina como expressões sinônimas ou até mesmo como expressões distintas, né? Depender, e isso também é algo que você pode até verificar com um entendimento pessoal do que se considera, né? Então, por vezes, você vai verificar precedentes vinculantes ou precedentes obrigatórios, significando em um livro obrigatório, determinando o outro como vinculante, sendo a mesma coisa. Mas, a meu ver, e aí até me alinho ao posicionamento da professora Ada Grinove, saudosa, que ela entende que, na verdade, esses do 927, esses precedentes que se formam do 927, pelo menos ali a partir do 3, 4 e 5, eles não seriam necessariamente precedentes vinculantes, mas sim precedentes de eficácia vinculante, né? Eles são precedentes normais, mas a eficácia deles ela vai se tornar de forma vinculante aos outros juízes, né? Precedente vinculante seria, no entender dela, como exemplo também, uma súmula vinculante. Esse sim, por si só, de feito, realmente, o chamado precedente vinculante. Mas é essa distinção. E uma outra situação, né, que é importante a gente refletir é se esses precedentes, tais como ingressados no nosso Código de Processo Civil no 927, eles constituiriam fonte formal do direito, né? Porque nós, como um sistema tradicionalmente do civil law, né, sempre entendemos o direito jurisprudencial não como uma fonte formal, né, mas uma secundária, talvez, do direito, onde a fonte formal, a fonte primária, seriam somente as leis, né? E aí nós listamos Constituição, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, mas se nós temos precedentes que efetivamente vinculam, podem ser entendidos como uma forma de criar norma, talvez nós possamos entender esses precedentes em específico também como uma fonte formal de direito. Então,
é uma reflexão bastante interessante de se fazer. Porque a jurisprudência não deixa de ser uma fonte do direito, não é? Então se fala hoje de um direito jurisprudencial, ou seja, aquele direito formado a partir do próprio trabalho dos tribunais. E aí entra uma questão muito importante que nós já adiantamos aqui, que é essa eficácia vinculante no CPC. Quais são esses graus de vinculação? Porque, a meu ver, existem graus de vinculação distintos, não é? São graus de vinculação muito diferentes entre si, e isso acaba impactando a própria percepção ou definição dos próprios institutos, na medida em que nós vamos estabelecer em que medida, em que exata medida tem aquela decisão proporciona uma vinculação, e que vinculação é essa. Uma coisa é falar vinculação, mas qual vinculação? E aí vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso, não é? O que você acha sobre isso, Mário? Exatamente, professor. E aí já, né, tomando essa parte dos graus de vinculação, né, que o senhor já até adiantou aqui, tem até, acho que é um artigo, né, professor, que o senhor tem relacionado a isso, Isso. e realmente algo a se refletir também, né, porque a súmula vinculante já desafia a impetração de uma reclamação diretamente, mas se nós temos, por exemplo, um recurso, né, ou então até mesmo algo que é julgado num órgão especial de determinado tribunal, TJSP, TJM aqui trazendo, ou então os TRFs que nós temos, ainda que esteja ali no 927, inciso 5, o precedente ali formado, de forma de eficácia vinculante, a forma de desafiá-lo seria por um recurso, provavelmente ao STJ, ou então até mesmo ao STF, se tiver envolvido alguma matéria condicional. Então, é bem diferente, realmente, do que a gente verifica no inciso 2, a súmula vinculante, né, que já possibilita o manejo da reclamação específica. Então, essa parte de grau, de vinculação e tudo mais é bem importante de se refletir. É interessante observar que, às vezes, né, a próprio STJ acabou por estabelecer um grau de vinculação menor à reclamação nos casos de descumprimento de decisões baseadas contrariamente a enunciados em recurso especial repetitivo. Né? Então, o próprio STJ, relativamente recentemente, acabou definindo que teria que se esgotar a via recursal nas instâncias ordinárias. Então, teria que se interpor todos os recursos. Então, vamos imaginar, se for uma sentença, tem que ter apelação, julgamento da apelação no tribunal, para depois, no momento da interposição do recurso especial, se poder impetrar a reclamação por força do descumprimento de um enunciado constante de um julgamento em recurso especial repetitivo. E aqui não é um enunciado de uma súmula, é um enunciado construído a partir do julgamento de um recurso especial repetitivo. Então, está bem claro aqui esse maior ou menor grau de vinculação. E aí, a gente precisa pensar sempre nesses valores que informam a eficácia vinculante. E aí aquela ideia de segurança jurídica que nós já mencionamos, e aí quais são as características, digamos, os três pilares principais da segurança jurídica, Mara? Temos ali bem delimitados no 926, professor, estabilidade, né, integridade e coerência. Se nós formos ler lá o 926, o CPC, né, os tribunais, né, deverão observar, manter a jurisprudência, né, os seus julgados de forma estável, íntegra e coerente. Então, são valores que o legislador quis internalizar no nosso sistema para conferir realmente essa segurança jurídica que nós já debatemos e realmente me parece ser o principal valor aí que informa o precedente, principalmente esses de eficácia vinculante.
No fundo, nós estamos falando de estabilidade, significa não alterar a todo momento. Segundo, tem que haver uma integridade daquela decisão que será aplicada nos casos futuros, a partir daquilo que realmente disse. E coerência também é aquilo que eu estava falando no início da exposição, de certos tribunais distorcerem, ou certas decisões distorcerem um determinado enunciado ou uma determinada súmula, e aquilo virar verdade onde não há verdade, onde não tem essa coluna, onde não se verifica a presença, num caso concreto, dessas três colunas fundamentais, que são estabilidade, integridade e coerência. A gente começa a ver que está havendo uma distorção dentro do próprio órgão jurisdicional, significa que não está havendo coerência na aplicação ou na não aplicação do precedente. Tem casos que não se deve aplicar, ou tem casos em que se merece fazer uma complementação sobre um determinado tema. Então, e aí entra uma ideia que é íncita à segurança jurídica, que é a ideia de igualdade e de isonomia, né? Que é o direito ao igual julgamento, é aquela legítima expectativa que nós temos de ter um direito a um julgamento e que esse julgamento seja semelhante a outro caso concreto onde se verifica uma identidade tal determinante para que haja justamente esse tratamento isonômico. O que se espera é isso. Eu me lembro que no passado, até quando comecei a carreira jurídica, se via com naturalidade essa dispersão jurisprudencial, ou seja, um determinado órgão jurisdicional pensar de uma certa forma e outro de forma diametralmente diversa. Se convivia bem com isso. Hoje o cidadão brasileiro não aceita mais isso. Ele quer estabilidade, ele quer integridade, ele quer coerência, ele quer, no fundo, igualdade, ele quer ter um tratamento idêntico para situações concretas e também parecidas, semelhantes, onde haja uma identidade preponderante. E aí entra um problema sério, não é? Que é o problema do tempo no processo e da duração, do tempo que se exige para a formação de um certo precedente. E entra essa ideia que está no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Infelizmente, nós temos aqui um tempo de duração do processo que é incoerente, não é? Com a quem se quer segurança jurídica, estabilidade nas relações jurídicas e um ambiente, digamos, de segurança jurídica, de previsibilidade. Aí entra o papel do contraditório e da motivação também, que são importantes, mas que, às vezes, são vistos como vilões, não é? Para a formação do precedente, não é, Mário? Professor, exatamente, né? Mas o código, ele, felizmente, né, e de forma acertada, a meu ver, ele informa, né, de que toda vez que for aplicar um precedente daqueles que são feitos, daqueles que são tomados ou exarados na forma do 927, esses de eficácia vinculante, o devido magistrado explicar, né, o porquê que ele está aplicando aquele precedente nesse caso específico, né, e motivar também, ou então até mesmo explicar o porquê não está aplicando, né, ou fazendo a necessária distinção, que é um tema que nós vamos verificar já nos próximos slides. Mas são valores bem importantes, realmente, que Tem o contraditório, tem uma participação efetiva da sociedade na formação do precedente, não é? Essa possibilidade de intervenção de amicus curiae, né? Isso é muito importante. Isso tem estreita relação com o contraditório. E a motivação que contenha todos os aspectos fundamentais para que se chegue a um determinado precedente. E aí entra aquela ideia das técnicas de aplicação dos precedentes, que nós já falamos, e vale a pena repetir. A ratio decidendi tem que ter
tem que ter uma razão de decidir bem exaustiva, bem vertical, né? Às vezes precisando em que casos aquela decisão se aplicará, para dizer que só se aplica a esses casos, e o que é relevante é justamente a razão de decidir, porque os obter dicta são, às vezes, são ideias constantes do julgado que não são relevantes para aquela decisão. E, às vezes a gente tem que distinguir e falar, olha, isso aqui não foi relevante, aquilo representa uma razão de decidir e, portanto, tem a sua relevância na formação do precedente. E aí entra aquelas ideias bem aqui hoje disseminadas, vindas do direito da common law, que é a ideia de superação e distinção dos precedentes. Não é? Como é que é isso, esse chamado overruling ou distinguishing? Então, professor, isso parte do pressuposto, no primeiro caso, da superação overruling, de que tudo bem, nós entendemos que a jurisprudência deve ser estável, né? O precedente ele deve ter um mínimo de estabilidade e assim permanecer, mas também se entende que, a depender do contexto social, a sociedade é dinâmica, né? E vai mudando, evoluindo os seus valores, as suas percepções, fazendo com que determinado precedente que foi exarado em determinado ano não mais se adeque ao que a sociedade vivencia hoje, né? Ou então até mesmo ao que a lei especificamente, ou a nova lei, atribui. Então, talvez aquele precedente ali específico, ele não seja o mais adequado para tratar aquela matéria que lhe é posta. E aí cabe, né, ao judiciário, ao magistrado, ao colegiado, entender essa situação, entender esse momento e partir para superar aquele entendimento para que um outro seja aplicado. E a distinção é uma técnica distinta, né? Você tem um precedente bem formado, e aí vamos supor que seja um precedente bem específico, um precedente vinculante, de eficácia vinculante, no 927, mas, e aí vai do operador do direito, do advogado, do estudante, ou então até mesmo do magistrado e outros que trabalham nessa área, para demonstrar que aquele precedente que se apresenta, aquele precedente de eficácia vinculante, no exemplo que aqui trazemos, ele não vai se aplicar ao caso concreto, porque possui outros fundamentos distintos que, ainda que se assemelhem, pode ter ali algum ponto de contato, mas não necessariamente aquilo. Tem alguma coisa que o diferencia e, portanto, merece um tratamento diferenciado. A distinção entra naquela ideia de coerência, não é? Saber que o caso é diferente, portanto, ser coerente e observar aquele precedente é não aplicar onde não se deve. E às vezes a gente tem casos muito semelhantes, mas que tem algum ponto que diferencia. E isso tem que ser, isso tem repercussões práticas tremendas. E hoje, eu diria assim, como advogado, a maior dificuldade que hoje os advogados enfrentam reside justamente nessa demonstração da distinção, porque o que a gente vê, em muitos casos, é uma aplicação automática e sem muita reflexão a respeito de um determinado precedente. Às vezes, muitas vezes, aplicando um precedente, um enunciado, onde ele não teria o menor cabimento. E aí entra essa ideia aqui de justamente se verificar quais são as técnicas de aplicação dos precedentes e mostrar também que os julgadores têm que ter muito cuidado, porque verificar, às vezes, essas diferenças existentes nos casos concretos. E aí entram algumas regras importantes aqui do CPC. Eu vou pedir que você leia aqui, Mário, que são aquelas ideias que constam do artigo 927, os parágrafos 4º e 5º, e aí também o importante artigo 489, parágrafo 1º, incisos 5 e 6, que acabam definindo o que não é motivação pela negativa, numa visão bem interessante e não
tão atual, fazer a definição pela negativa. Isso. Vem dos gregos para fazer a definição pela negativa. Então, vamos ver esse primeiro artigo 927, parágrafos 4º e 5º, e explicá-los para depois entrar no artigo 489, parágrafo 1º, incisos 5 e 6. Perfeito, professor. O 927, parágrafo 4º do CPC, ele vai estabelecer que a modificação de enunciado de súmula de jurisprudência classificado ou da tese adotada de julgamento de caso repetitivo observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. E aí nós temos também o parágrafo 5º, que os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os preferencialmente na rede mundial de computadores. É interessante a gente observar, não é, que foi um código que foi gerado depois de muitos anos. Ele começa em 2009, a construção do CPC de 2015 começa em 2009. Depois, com a aprovação em 2015, depois um ano de vacácio para sua aplicação em 2016. Então, aquela ideia da importância de divulgação, né, na rede mundial de computadores. Hoje a gente verifica que a jurisprudência está à disposição de todos na rede mundial de computadores, basta jogar algumas palavras que nós encontramos decisões a respeito de um certo tema, e isso tende a se potencializar cada vez mais com a utilização de até máquinas inteligentes que acabem organizando adequadamente esse conjunto de decisões a respeito de um determinado tema. Às vezes essa organização falha, mas ela não deixa de ser importante aqui, justamente porque acaba estabelecendo uma facilidade de acesso de toda a população a respeito de uma certa orientação. Então, essa publicidade vem ocorrendo, isso que está essa ideia constante do parágrafo 5º do artigo 927. Mas o parágrafo 4º, o parágrafo anterior do 927, fala justamente daquilo que nós estamos falando, mencionando sobre a superação, a modificação, a distinção. E quando ele fala da modificação do enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada pelos tribunais, tem que observar uma fundamentação adequada, específica, considerando justamente os princípios de segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Às vezes tem que se modular os efeitos, né? Se modifica uma determinada orientação jurisprudencial e se determina que aquilo se aplicaria no passado, a certos casos, e para outros no futuro. Exatamente. Aí entra a ideia de fundamentação adequada e específica. E aí não tem jeito de não mencionarmos o artigo 489, parágrafo 1º, que é justamente aquilo que eu estava falando, que define o que não é motivação. E aí entra decisivamente a importância dos incisos 5 e 6. Que o inciso 5 do 489, parágrafo 1º, ele vai informar, né, ou estabelecer que não vai se considerar motivada ou fundamentada qualquer decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes e nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E aqui eu quero destacar, acho bem interessante, que o legislador quis dizer fundamentos determinantes, né? E o inciso 6 é deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso, em julgamento ou a superação do entendimento. É interessante quando fala de fundamentos determinantes. Ele quis dizer, o que ele quis dizer aqui? Quis dizer que se referia a ratio decidendi, ao que é efetivamente importante para se observar essa aplicação, extensão de uma determinada decisão nos casos concretos. Já o inciso 6 fala de outra ideia, né? A ideia da distinção, e tudo entra nessa ideia de fundamentação adequada e específica.
tudo bate nesse conceito de fundamentação adequada e específica, que entraria num conceito maior de fundamentação suficiente. E aí entra o papel importantíssimo da fundamentação, fazendo exatamente a previsão do que, em que caso concreto aquele enunciado, aquela súmula se aplica, quais são as situações abarcadas por aquela súmula vinculante ou persuasiva, ou mesmo enunciado em recurso especial repetitivo. E aí, avançando um pouquinho aqui, nós vamos falar um pouco aqui, rapidamente, sobre essa importância da tese jurídica e da relação entre demandas, se observar essa força expansiva da jurisprudência e da relação entre demandas, para verificar qual é a causa de pedir, qual é o pedido. E é interessante observar que antes se dava muita importância aos aspectos concretos da demanda, causa de pedir remota, fundamentação fática, o pedido, a situação substancial que se deseja tutelar, e hoje se observa que a causa de pedir próxima à fundamentação jurídica passa a ser importantíssima, porque isso acaba estabelecendo uma vinculação com outros casos semelhantes. E aí passa a haver a necessidade de uma análise da relação entre demandas para se evitar justamente um estado de insegurança jurídica, de imprevisibilidade, e esse estudo da relação entre demandas é importante para justamente se observar como podemos fortalecer a segurança jurídica no país. E aí temos que analisar essas novas técnicas ou institutos previstos no CPC, que nós já mencionamos, 3 deles, faltou mencionar a repercussão geral, mas são temas novos aí, alguns deles já existiam antes do CPC de 2015, como o recurso especial e extraordinário repetitivos e a repercussão geral, mas que foram potencializados com o CPC de 2015. E aí tem o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, que não está sendo tão utilizado como deveria, a meu ver, e depois o recurso especial e extraordinário repetitivos e a repercussão geral. Hoje, a repercussão geral, né, Mário, ela, digamos assim, interessante verificar isso, ela meio que absorveu o recurso extraordinário repetitivo. Não se vê muito recurso extraordinário repetitivo, ou não se vê. O que se verifica é a repercussão geral, já se faz essa análise prévia desse potencial de repetitividade, desse impacto que pode ter essa decisão sobre a própria sociedade. Eu gosto dessa expressão que o Barbosa Moreira se utilizava ao falar da tutela jurisdicional coletiva, do chamado impacto de massa, e aqui eu diria que na repercussão geral também se verifica um impacto daquela decisão em casos futuros, e não deixa de ser um impacto de massa, porque nós estamos verificando aqui situações repetitivas. Quando nós analisamos o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, o recurso especial e extraordinário repetitivos, a repercussão geral, nós não deixamos de falar aqui de direitos individuais homogêneos, direitos onde há uma homogeneidade, ou, digamos assim, há uma homogeneidade jurídica que se identifica em todos esses institutos aqui mencionados, no IRDR, no IAC, no RESP repetitivo e na repercussão geral. E a repercussão geral passa a tomar um papel importantíssimo. Hoje não se cogita, não é? É inadmissível, praticamente, um recurso extraordinário sem um capítulo introdutório para destacar a repercussão geral, para destacar a importância, a transcendência daquela decisão sobre casos futuros, mostrar que aquela decisão que vier a ser proferida num recurso extraordinário impactará outros casos semelhantes. E isso mostra
aquilo que nós havíamos falado no início da exposição, essa força expansiva da jurisprudência, agora potencializada por esses novos institutos, alguns não tão novos assim, mas, digamos, bem mais valorizados no Código de Processo Civil de 2015. É interessante verificar que quando participei da comissão do CPC na Câmara, às vezes tinha uma impressão de que não haveria utilização do IRDR. E o IRDR vem sendo aplicado pelos tribunais da federação. Isso é muito interessante, porque mostra uma preocupação dos tribunais com o fortalecimento da jurisprudência. Porque, no fundo, também, não é, Mário? Vamos falar aqui, isso facilita o trabalho dos tribunais na medida em que haja uma organização da jurisprudência e dessas orientações jurisprudenciais que se repetem sobremaneira nos tribunais, e precisa haver uma organização disso. Isso acaba, os tribunais perceberam que há muito mais aspectos benéficos do que malefícios nessa utilização desses novos institutos previstos no CPC. E a gente verifica isso, os IRDRs nos tribunais estaduais, nós verificamos isso no STJ, na utilização dos recursos especiais repetitivos, na formação desses enunciados de recurso especial repetitivo, e no Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral. E aí, vamos aqui, avançando um pouquinho na nossa exposição, falar sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade da eficácia vinculante da jurisprudência. E aí, o que você poderia dizer sobre isso? Quais os questionamentos que você poderia colocar aqui para nós, para reflexão? Então, professor, como eu já até adiantei, a gente debateu isso ao longo da nossa aula, que esse tema ele vem sendo discutido por muitas pessoas que se destinam ou pretendem discutir a temática. E uma das questões levantadas esse artigo, né, o 927, essa eficácia vinculante, portanto, que foi introduzida, alguns tipos de precedente, eles não trariam algumas inconstitucionalidades, né, ou seria somente aparente, né? E aí os principais pontos levantados são: de início, temos a violação à independência e ao livre de convencimento motivado dos juízes. No segundo ponto, diz respeito ao princípio da legalidade, né? Então, os juízes eles estariam fazendo o papel de um dos poderes, o legislativo. É isso. Lembrando da obra de Mauro Capelletti, né? Juízes Legisladores. Exatamente. Teria uma afronta à separação dos poderes, né? Ou seja, o judiciário estaria se imiscuindo, portanto, em um dos outros poderes, coisa que não seria o mais desejado, ou também haveria algumas limitações ou algumas violações ao princípio do contraditório. Esses são alguns questionamentos. E aí, se puder aqui, inclusive, já iniciar, professor, no primeiro ponto, não me parece ter uma violação à independência e ao livre convencimento motivado dos juízes. Primeiro motivo, porque a independência do juiz, ela não é um aval, uma carta branca para o juiz bem decidir como ele quiser, né? Ele deve decidir dentro daquilo que a lei, né, de início, ele sempre esteve, né, adstrito à lei. Ele não pode decidir além daquilo, né? E tudo bem. Ainda que ele decida daquela forma, existem órgãos de controle acima deles. Então, o fato de existir um precedente de eficácia vinculante não traria necessariamente uma violação à sua independência. E tampouco ao seu livre convencimento motivado. Ele entende, né, que aquela situação, se bater ou se chegar, uma expressão melhor, em segunda instância, ou então até mesmo no STJ ou STF, vai ser decidido de determinada forma, o ideal é que ele decida daquela determinada forma. Mas se decidir de forma contrária, ele pode sempre aplicar, se assim entender e assim conseguir encontrar técnicas de distinção necessárias àquele caso, dizendo: entendo que existe esse precedente vinculante, sim, mas nesse caso específico, eu entendo que não é ele aplicável. Aqui eu vejo uma situação de distinção. Então,
Esse seria um primeiro ponto que entenderia aí dessa suposta inconstitucionalidade, que, a meu ver, já é uma resposta negativa pela inconstitucionalidade. Tudo entra naquela ideia de motivação que nós estamos falando, né? Motivação adequada, motivação suficiente. Livre convencimento motivado, como você bem destacou, não é uma carta branca. Essa expressão livre foi distorcida por muitos julgadores ao dizer que o juiz não estava obrigado a se manifestar sobre todos os aspectos da controvérsia. Ele não é obrigado, mas ele é obrigado a se manifestar sobre aqueles aspectos que podem alterar o seu convencimento. Isso ele é obrigado. Então, existe a necessidade de uma motivação nesses aspectos, a necessidade de obrigatoriedade da motivação, seguindo os ditames legais. Ele não pode fugir dos parâmetros legais. Então, tem que ler com muito cuidado essa expressão livre convencimento motivado do juiz, porque a partir de um determinado momento isso passou a ser, em grande medida, distorcido, para como se tivesse se dando uma carta branca ao juiz, quando a realidade é completamente outra. O que se quer aqui é que o juiz apresente a motivação adequada e suficiente para apresentar uma resposta diferente daquela de um determinado julgado, de uma determinada orientação jurisprudencial. Então, o livre convencimento motivado significa que o juiz tem a liberdade de motivar de maneira diversa, mas tem que, evidentemente, seguir certas regras para que possa demonstrar que esse caso é diferente, que há necessidade de superação. Então, tudo acaba incidindo nessa necessidade de uma motivação exauriente. E o desrespeito ao princípio da legalidade, isso é um tema muito detalhado, né, muito tratado pela doutrina, e eu já ouvi de professores estrangeiros que os poderes conferidos aos órgãos jurisdicionais brasileiros confeririam esse poder legislativo ao juiz. Em alguns países não se verifica isso, mas, dadas as dimensões continentais do Brasil, se julgou necessária a construção de certos institutos para o fortalecimento da jurisprudência, para que não tivéssemos situações de profunda desigualdade, como acontecia no passado, de se aplicar a lei para certas pessoas de uma determinada forma e aplicar a mesma lei de maneira diametralmente oposta. Então, essas técnicas previstas no CPC, no fundo, têm por finalidade preservar a segurança jurídica, a previsibilidade. Se isso confere um poder legislativo ao juiz, essa é uma discussão profunda, mas que se resolve no contraditório, numa participação grande na formação dos precedentes, na modificação dos precedentes, na complementação dos precedentes. E aí entra essa ideia de que não haveria, evidentemente, uma afronta à separação dos poderes. Essas implicações ao contraditório que se coloca nessa questão, isso é de fundamental importância, porque não dá para permitir, não é, Mário, infelizmente, a participação de todos. Imagine que se no Supremo Tribunal Federal, na construção de uma súmula vinculante, se permitisse a participação de todo e qualquer cidadão que tivesse um caso concreto semelhante. Vamos imaginar uma situação em que o Supremo Tribunal Federal fosse chamado para interpretar uma norma relativa à seguridade social. Imaginem se permitisse a participação de todos os brasileiros eventualmente atingidos por aquela decisão. Isso não seria possível. Mas existem técnicas que permitem justamente a maior participação possível para que aquele precedente qualificado se forme da maneira mais íntegra, completa e coerente possível. E aí entra essa resposta à sua indagação aqui das implicações quanto ao contraditório, não é, Mário? Exatamente, professor, exatamente.
E uma outra situação, uma outra faceta do contraditório também, né, se você pensar no aspecto de violação a ele, porque um precedente vinculante proibiria de determinada pessoa discutir aquela matéria, né, ou já ter um entendimento específico sobre aquilo. Mais uma vez, sempre existe a possibilidade de distinção e até mesmo, a depender do caso, realizar uma superação, né, daquele entendimento, mas entendo que a participação realmente, esse ponto trazido pelo senhor realmente é um ponto mais sensível aqui do nosso caso, né, e realmente, né, se chamássemos todas as pessoas que estariam aptas ou necessários, ou até mesmo que quisessem participar, uma súmula vinculante nunca ia haver, né, digamos assim, a luz do dia, nunca ia sair, né, pela sua própria impossibilidade. Tendo também aqui que essa eficácia vinculante, ou precedentes vinculantes, eles realmente não impactam em violação ao contraditório também. Muito bom. Eu quero aqui agradecer ao Mário Vitor Alfiero pela participação. Aqui encerramos a nossa exposição e passamos aqui a falar rapidamente sobre os temas aí, sobre os julgados que julgamos relevantes para discussão durante as nossas aulas. Né? E aí, Mário, o que você poderia destacar dessas decisões aqui do STJ e do Supremo Tribunal Federal? Então, professor, o primeiro caso do STJ é um conhecido caso, já de certa forma antigo. Ele toca mais nessa parte da segurança jurídica. Então ministro Humberto de Barros, ele expressa, né, em até um tom de desabafo em seu voto, uma preocupação, um descontentamento talvez com a corte, por conta dessa entendimento de diversas formas, né, sobre determinada situação, né, de uma hora entende uma forma, outra hora outra, e aqui bem forte esse sentimento da segurança jurídica ou que o precedente deve exercer nessa situação, né, nesse princípio da segurança jurídica, qual é o papel dele, do precedente. Né? Então, é importante analisar esse caso sobre essa perspectiva. O segundo caso, também do STJ, é um caso para aqueles que se destinem a pesquisar o caso, embargos, em recurso especial, embargo de divergência, ele é um texto bem longo, existem vários votos e tudo mais, até nós sugerimos aqui a limitação de alguns pontos, alguns excertos do acórdão de votos, em que há uma discussão, né, sobre a súmula 410 do STJ, em que há uma discussão se há uma compatibilidade do teor dela, dessa súmula em específico, com o novo Código de Processo Civil, né? E aí realmente verificar essas afrontas, né, que nós acabamos de discutir sobre se viola ou não a separação dos poderes, se deveria ser aplicada o entendimento do CPC, né, deveria ser seguido, se foi correto o entendimento do STJ. Temos aqui também no STF um terceiro caso, de uma reclamação, né, e aí analisar realmente a importância da reclamação, como ela é manejada, como se aplica realmente na prática a sua, a sua incidência, como é a sua utilização, se foi acertada a utilização da reclamação nesse caso em específico, né? E, por fim, temos um caso do STJ também, e aqui já trazendo um tema repetitivo, tema relativamente recente, em que se propõe a identificação da ratio decidente e obter dicta, e também traçando aí paralelos com as demais garantias constitucionais, principalmente a segurança jurídica, que realmente é bastante importante quando a gente trata sobre a temática de precedentes. Muito bom, Mário. Meus agradecimentos. Muito obrigado por participar dessa aula, em uma forma de podcast, dialogal, e quero desejar a todos bons estudos. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado, professor. Tudo de bom, agradeço o convite e também desejo um ótimo estudo a todos.